Olá, meu nome é Thaís Maciel. Hoje eu tô aqui para um Maquia e Fala para conversar um pouco com vocês sobre as coisas que eu uso no meu rosto, como eu faço minha maquiagem e também para falar de um assunto muito sério, uma experiência muito maravilhosa que eu vivi esse final de semana e eu quero muito compartilhar com vocês. Nossa experiência transformou a minha vida, sabe? Eu não imaginava que ia me fazer tão bem, de um nível gigante de esclarecimento de coisas que eu jamais saberia sobre mim mesma por conta própria. Eu precisaria de ajuda e a ajuda foi me dada, eu vou contar pra vocês. Isso aqui, esse é protetor solar da La Roche. Anti-oleosidade, ele é um que deixa a pele bem sequinha, o fator dele é 70. Eu cortei porque pra aproveitar, né? Aqui fica com muito produto e quase não aproveita, né? Eu passo todos os dias, principalmente no meu melasma, que eu tenho melasma aqui, ó. Eu sempre falo aqui com vocês sobre terapia, constelação familiar e meditação. Em relação à meditação, eu realmente pratico sempre que dá, todas as semanas praticamente, mas nem todos os dias da semana. Só tenho esse aqui, ó, que tem todas as minhas maquiagens. Meus pincéis ficam todos aqui dentro, tudo aqui que eu tenho de maquiagem tá aqui. Bem minimalista, tá, nas maquiagens. Eu gosto de passar um primer que eu tenho. É esse aqui, ó. Ganhei da tia do Pedro e tô lá eu usando. Por que que eu uso primer, né? Porque eu acho que ele tira muitos poros. Eu não passo só onde eles mandam. Eu passo no rosto inteiro, porque deixa meu rosto muito lisinho. Eu adoro a sensação, assim. Igual da pétala de uma rosa, sabe? Que deixa no rosto, pra mim. E eu acho que base tem que ter alguma coisa pra passar embaixo, que senão ela sempre fica ruim, pode ser a melhor base do mundo. Eu uso essa base aqui da Mary Kay, que eu também ganhei de uma tia do Pedro. Gente, se eu falar pra vocês que a última vez que eu comprei base, nem sei. Mas, como eu tava dizendo, fui num casamento de uma amiga que morou comigo na República, quando eu morava, na primeira República que eu morei, aqui em São João del Rei. Ela fez economia, inclusive, ela tinha um amigo que foi um amigo em comum que fez eu conhecer o Pedro, né, meu marido, meu noivo atualmente, meu noivo, pai da minha filha. E o que aconteceu nessa história? Gente, eu gosto de passar com pincel porque eu odeio borrar minha sobrancelha. Eu não tô fazendo mais minha sobrancelha para o casamento, ela tá bem cheia e o meu maquiador vai fazer um procedimento, sei lá, um procedimento que fixa a sobrancelha na posição que quiser. Aí, tipo, joga os pelinhos pra onde quiser. Pode deixar empinada, assim, pra cima, que eu particularmente não gosto. Mas ele vai fazer normal pra mim, pro casamento, bem cheia. Então eu parei de fuçar nela pra ver se ela enche novamente. Ela tinha me falado que a cidade dela não tem muito hotel nem pousada, porque lá não é cidade turística. Eu falei, tá bom, qualquer coisa, eu e o Pedro, a gente pega e acampa. Que a gente tem barraca, a gente acampa em algum campo de futebol. Ou a gente acampa, sei lá, até mesmo na garagem de alguém. Nesse casamento dela. Porque não ia ser problema pra gente. Gente, acho que vou acender a luz, né? Ela me mandou o número de alguns lugares que alugavam a casa, mas nem eram pousadas, assim, sabe? Tipo Airbnb, assim, é um cômodo da sua casa, uma parte da sua casa mesmo. Ou assim, aluga logo, porque tem gente que não tá mais achando negócio. Não tá mais achando lugar. Desleixada, eu falei, ah, qualquer coisa eu vou de barraca, nem vou preocupar com isso. E nisso, tinha um número de uma moça lá. Eu selo tudo com pó. Eu tenho esse pó aqui da Maybelline, eu tô gostando muito dele, porque ele realmente deixa meu rosto sequinho, sabe? Não deixa oleoso por muito tempo. Assim, enquanto eu não tirar ele, meu rosto fica bem sequinho. Eu selo meu rosto todo com pó, porque senão depois vai passar o blush, parece assim que levou uma chinelada. Eu uso esse blush da Playboy. Esse eu acho que a cor dele fica boa pra mim. Eu gosto bem dele. E aí, lá nesse lugar que eu fiquei de última hora, eu dou um sorriso e fico lá com a gente, ó. Nesse lugar que eu fiquei de última hora, que a moça falou que tinha vaga, mas, nossa, era pra avisar rápido, porque já tinha outra pessoa querendo. Gente, era assim, uma semana antes, sem brincadeira. Uma semana antes do casamento. Eu marquei com ela, beleza, sem pretensão nenhuma. Quando eu chego lá, ela me falou,
Thaís, tô esperando vocês, mas não vai ter como esperar porque eu tô fazendo um workshop de constelação familiar e eu não fazia terapia e também nunca tinha feito constelação familiar. Mesmo eu falando pra vocês que é ótimo, porque eu já tinha ouvido falar que era ótimo. Mas, gente, eu uso esse lápis aqui marrom pra, assim, 1000 coisas na minha vida, mas uma delas é o olho e ele já tá acabando, nem sei qual a marca é, mas eu acredito que seja da Maybelline também, ou não. É um lápis marrom, normal. Já tive da Maybelline, mas eu não sei se é da Vult. Eu faço esse puxadinho porque pra mim eu acho que combina muito, sabe? Não sei, pra todos os tipos de óleo. E lá a gente começou a trocar muita ideia que ela fez um café, passo lápis preto da Avon. Eu adoro ele porque ele tem esse negócio aqui que esfuma e eu realmente uso sempre pra esfumar. Essa maquiagem que eu tô mostrando pra vocês é a minha maquiagem mais básica de todas, que eu uso assim, pra ir na esquina comprar pão. Qualquer lugar que eu vou encontrar as pessoas, sei lá, amigo, qualquer coisa eu faço isso. Olha, eu gosto de puxar aqui dentro, mas não é todos os olhos que dá certo. Assim, ó. Entendeu? Eu delimito, assim, o começo do meu olho. Quando eu vou gravar vídeo, como hoje tá sendo especial pra vocês, eu gosto de dar uma puxadinha aqui, ó. Eu faço tipo uma asa de anjo que eles falam. Ó, e pego aqui embaixo e fecho. Só porque você faz isso, tá? Esse delineado. Porque no vídeo, ele, sabe, abre mais meu olho. Pessoalmente, ele fica até um pouquinho assim, como que eu posso dizer, um pouco artificial, sabe? Eu até nem coloco esse delineado aqui normalmente, não, pra sair na rua, não. Mas pra gravar, eu sempre pego assim. Eu não gosto de manchar o meu cílios com delineador, porque senão depois o rímel fica horrível. Olha o estado da minha mão. Puxadinho, assim. Depois eu venho esfumando com lápis. Hoje eu vou querer passar um lip tint. Esse aqui é da Love Me. Esse eu não sei, um dos lip tint assim. Tem que tomar cuidado, sabe? Porque eu já passei lip tint no dente, ficou horrível. Assim, um caos. A sobrancelha eu gosto de passar esse lápis. Olha aqui, esse lápis chama 6B, da Faber-Castell. Tem gente que fala que ele auxilia no crescimento dos pelos, assim, que ele não tampa os poros. Outras pessoas falam que tampa os poros. Eu acho que o lápis, assim, em si, ele não tampa os poros, sabe? O que tampa mais seria se fosse alguma coisa cremosa, que é o que eu uso geralmente pra ir em festa. Aqui eu só dou uma chegadinha, assim, nos lugares que eu acho que falta pelo. Não é que falta pelo, eu gosto de dar uma preenchida, né? Porque minha sobrancelha ainda não tá completamente. Gente, eu simplesmente cheguei na casa da mulher e ela falou desse negócio da constelação, que ela não ia estar lá. A gente chegou, tomou café, porque ela fez um cafezão pra gente. Nunca vi você chegar na hospedagem e ter um café pra você tomar. A gente chegou atrasado, eu saí correndo pra me arrumar pra ir pro casamento. Chegamos no casamento atrasado, inclusive a gente não pegou a celebração. Fiquei muito triste, mas enfim, foi o que deu, né? Meu contorno é dessa marca aqui, ele tá todo quebrado, tá? Mas eu vou com muito cuidadinho aqui. Só passa aqui, ó, esse lugar aqui e bem pra cá. Aí vem contornando aqui. Voltamos do casamento, acordamos no outro dia, deu um BO no casamento, que é quando a gente bebe, às vezes dá BO, né? Deu um BOzinho lá, que, nossa, era mal entendido, de tonto. O Pedro tava mal, porque ele tinha bebido e ele não tinha entendido um negócio lá. Ele começou a sentir a necessidade de falar com a Giovanni, assim. E a Giovanni falando várias coisas boas pra gente, fazer tão sentido. Coisa até sobre a criação da minha filha, de que eu não tinha que ficar falando pra ela sobre ser forte e tal. Falou assim, deixa sua filha ser quem ela quiser, não fica cobrando força dela nem nada, sabe? Deixa ela ser ela. Para de pressão com sua filha, isso e aquilo. E eu não entendendo direito. Meu Deus, o que essa mulher quer? Tá falando disso? Até que... E ela começou a acertar tanta coisa, até porque essa Giovanni, ela é psicóloga também. Passo nessa parte de baixo do meu nariz, que é o que funciona, sabe? Pra dar uma contornada nele. Voltar a sombra natural, né, do rosto. Que a gente tem uma sombra natural que a base tira. E aí a gente tem que ir voltando ela. E aí eu fiquei
abismada com o que a Giovanni tava falando pra gente. Aquele sentido de tudo, tava tudo fazendo muito sentido. Olha, eu uso esse iluminador que eu não sei, nem sei a marca desse iluminador real. Mas eu passo ele aqui, ó, bem pouco. Eu passo com uma mão e tiro com a outra. Na verdade, eu passo com o dedo e tiro com a outra. Gosto de passar esse que é mais escurinho. Esse aqui mais escurinho aqui nesse canto do nariz. Tiro. E um bem clarinho, bem na ponta. Mas é bem aqui em cima. Meu nariz não precisa contornar ele aqui, porque ele já é realmente assim uma bolinha. E eu gosto de dar um charme aqui nesse cantinho aqui, ó. Gente, a melhor coisa pra passar no olho, iluminador no cantinho do olho, é o dedo. E aí a Giovanni conversando com a gente, Pedro sentiu necessidade de fazer a constelação lá naquele momento. Tô usando esse rímel aqui da Boca Rosa e olha, eu tô gostando muito dele, sem brincadeira. Eu achei que eu ia achar mais ou menos, eu tinha comprado um rímel tão ruim antes desse. Graças a Deus eu achei esse, que eu achei ele muito bom. Ele dá volume e levanta. E tá lá, gente, começando a constelação familiar. Eu falei, gente, mas dá pra ser assim domingo? Qualquer hora, assim, desse jeito. Ela falou assim, ó, vou chamando as pessoas, quem puder vir chega. Mas eu tô sentindo que o campo tá aberto. E ela chama de campo, porque aquilo lá não pode ser chamado de nada relacionado à espiritualidade. Por isso a constelação familiar ela é chamada de fenomenologia. Porque justamente é uma prática desenvolvida por um cara que não quer envolver a espiritualidade no meio. Porque senão meio que muitas pessoas vão ficar com receio de fazer. Até porque, sei lá, é uma coisa tão louca, uma coisa tão louca que acontece. É como se fosse uma incorporação dos vivos, sabe? As pessoas que estão vivas da sua vida. E elas são incorporadas ali naquele teatro, como se fosse, mas não é bem um teatro, porque não tem como você ser um teatro da sua própria consciência, como que sua consciência emana uma energia para aquilo ali que está acontecendo. Gente, parece muito vago, mas eu realmente... Nossa, eu tô igual uma boneca, né? Parece muito vago, porque eu tentei explicar pro meu irmão, ele realmente achou muito difícil de entender. Tentei explicar pra minha mãe, ela achou difícil de entender, mas ela chorava tanto porque ela ressignificou tantas coisas na vida dela. Basicamente, a constelação, ela defende uma certa hierarquia familiar em que, por exemplo, eu, mãe, tenho que cuidar da minha filha e não colocar um peso pra que a minha filha sinta que ela que tem que cuidar de mim. Não tem que ficar jogando isso pra ela, tipo, ai, me ajuda, filha. Claro que ela necessita, normalmente, contribuir com as tarefas. Isso é uma coisa diferente do que ela ficar tendo que me ajudar ou depositando, assim, dependência na minha filha. Não, eu que tenho que ajudar ela, porque ela é pequenininha e eu sou grande, ela é criança, eu sou mais velha. Até quando ela for adulta, eu vou ser muito mais sábia. Então, eu tenho que ajudar ela. E claro que em situação de doença, né, os pais precisam da ajuda dos filhos, mas nessa condição, é uma condição, qualquer doente precisa de ajuda de qualquer pessoa, não necessariamente do seu filho. Então você tem que colocar isso na sua relação filho e mãe, ou pai e filho. O lado direito significa a sua força, que é o seu pai, e o lado esquerdo, a sua mãe, a sua prosperidade. Tudo lá é embasado em significados. E eu tive uma matéria semiótica, né, na faculdade, que explica muito bem esse sentimento, o signo das coisas, como nós damos significados para as coisas que estão ao nosso redor. E é muito complexo essa matéria, até para você entender na faculdade, é muito difícil. Nossa, explicar sobre isso, eu falei, meu Deus, se algum dia eu conseguir ser professora de semiótica, pode me dar o prêmio Nobel de tão inteligente que você, porque é realmente muito complexo o quanto que lá consegue trazer significado para tudo que a gente já viveu no inconsciente. Como que ela consegue ir abrindo a gente no inconsciente? Nossa, fosse um florescer do seu inconsciente ali naquele teatro com várias pessoas que não te conhecem e vão manjando certas situações da sua vida através de certas respostas, conduz para uma coisa que tá no seu inconsciente. Nossa, e o que aconteceu comigo eu posso estar até contando para vocês, mas realmente demanda de mais tempo, mais atenção. Eu quero trazer dados para vocês, até porque a constelação familiar é uma coisa séria. Ela é utilizada hoje no judiciário brasileiro na parte de conciliações, porque o judiciário ele é muito carregado de processos, né? Então assim, quando você vai tentando conciliar o problema de outras formas para desagarrar a justiça,
ela tenta utilizar dessas artimanhas, e uma delas é a constelação familiar, que vai tirando todos esses traumas, essas coisas, ou que nem seja trauma, coisas do inconsciente daquela pessoa, trazendo à tona e ao mesmo tempo conduzindo para a cura, conduzindo assim para a solução, conduzindo para aquela abertura de caminho. Então assim a gente consegue visualizar melhor o que acontece na nossa vida, consequentemente visualizar os padrões que acontecem na nossa família. Vários padrões de comportamento repetem na nossa família e na família de várias pessoas. Eu comecei a perceber, eu falei, gente, mas esse padrão aconteceu com a mãe dela e aconteceu com a avó dela, que eu sei dessa história. Aí o meu também aconteceu comigo, aconteceu com a minha mãe, pode ter acontecido com a minha avó, mas eu não sei, mas pelo menos comigo, com a minha mãe eu sei. A constelação familiar, ela resgata de 3 a 4 gerações o mesmo acontecido na mesma idade da pessoa. É uma coisa louca. Por que já ouviram falar naquele ditado? Conheça a história, senão ela tende a se repetir. Tem um ditado que é mais ou menos assim. Isso é verdade. Se a gente não conhecer a nossa própria história, a história da nossa vida, dos nossos ancestrais, aquilo ali tende a se repetir. E eu já tava passando esse peso, essa carga pra minha filha, sem necessidade nenhuma. E no momento lá, gente, foi tão maravilhoso eu ter a consciência do que tava repetindo nos padrões da minha família, pra eu não precisar passar pra minha filha mais, que eu não tenho necessidade mais. O caminho dela vai ser leve por conta dela, sem nenhuma crença familiar enraizada, entende? Coisas que eu digo, tem muitas coisas boas que nós pegamos dos nossos familiares, mas nem tudo é bom, sabe? Muitas coisas são crenças limitantes, manias que nós temos, que são desnecessárias, que atraem certas circunstâncias de vida que não são as que a gente almeja. Não é aquilo que a gente mais quer pra vida, mas a gente tá atraindo aquilo do mesmo que aconteceu antigamente, porque nossos pais tinham outros padrões. Gente, e o que eu tô falando aqui não é pra gente culpar nossos pais ou culpar nossos ancestrais, não tem nada a ver com culpa, até porque pai e mãe, a gente sempre faz, na maioria das vezes, o melhor que eles podem com o que eles têm. Então assim, o que foi dado pra eles era aquilo, a consciência que eles tinham era aquela, então eles fazem o melhor pra nós, sabe? Ninguém tem culpa. Lá na constelação também fala que pai e mãe, eles não devem nada pra gente, eles já nos deram a vida. Tem coisa mais preciosa, mais maravilhosa do que a experiência de estar vivos para aprender nessa faculdade que é a vida, sabe? Não tem nada mais precioso. Então, se eles já nos deram a vida, eles não devem mais nada pra gente. Agora, esses acontecimentos que, enraizaram certas crenças, certas petecadas, como diz a Dilvane, que eu achei maravilhosa, esse tipo de fala que ela tem. As petecadas aí da nossa vida, que todo mundo tem, ninguém foge. Tem umas mais sérias, mais graves, mais densas, e outras mais leves, mas que de toda forma influencia, tem um impacto gigantesco no coração de cada indivíduo, assim, do planeta Terra, entende? Todo mundo passa por coisas relacionadas à nossa família, assim, as nossas ligações ancestrais são fortes sempre, porque é assim, quem nos ensinou e quem ensinou quem nos ensinou. Gente, eu agora vou lá buscar a Jadinha e depois eu vou fazer o vídeo da constelação familiar pra vocês, porque eu acho que vale muito a pena vocês saberem, tá? O meu relato, algum dia ou não serem atraídos para lugares que vão te levar a fazer esse tipo de terapia sistêmica, que é chamado pelos profissionais e que transformou e tá a transformar a minha vida, porque eu tô sentindo, assim, a transformação reverberando, assim, ao longo dos meus dias, mas, nossa, é uma coisa fantástica. Fiquem atentos ao meu próximo vídeo, tá? Sobre constelação familiar, que eu acho que vale muito a pena eu destrinchar isso daí pra todo mundo que tiver interesse. Muitas pessoas são contra e eu vou explicar o motivo também, e outras, como eu, completamente grata por isso existir. Beijinho e até o próximo vídeo.